Então, pessoal, hoje vamos passar sobre a anatomia do sistema circulatório, né? Um assunto bem importante, bem bacana aí, que vai estar ajudando demais vocês em fisiologia, né? Então, anatomia, você está estudando fisiologia, e estudar fisiologia, você está estudando anatomia, né? Então, vamos lá. O que é o sistema circulatório? O sistema circulatório é uma rede de vasos, né, e órgãos que levam o sangue do corpo inteiro, né? Que levam o sangue rico em oxigênio, em nutrientes, rico em energia para o corpo todo e todos os órgãos, tá? E todos os tecidos. Então, essa é a função do sistema circulatório, tá? O que compõe o sistema circulatório? O sistema circulatório ele é composto do órgão principal, que é o coração, os vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares, e o sangue, o próprio sangue, né? As hemácias, a linfa, né? Tudo isso compõe o sangue, ok? E quais vasos sanguíneos que existem? No sistema circulatório existem três tipos de vasos, tá? A gente tem as artérias, a gente tem as veias e a gente tem os capilares. As artérias podem ser divididas em três, tá? Ela tem as arteríolas, as artérias de médio calibre e as artérias de grande calibre, tá? Qual a função da artéria? A função da artéria é levar sangue rico em oxigênio para os tecidos e corpo, tá? Para o corpo inteiro. E qual a função das veias? As veias, função de carregar o sangue pobre em oxigênio do coração e, consequentemente, para o pulmão, tá? E retornar ao coração. Então, o que cada. A gente tem as subclasses das veias. A gente tem as veias grande calibre, veias de médio calibre e as vênulas, tá? E os capilares? O que faz os capilares? Os capilares são os vasos, os menores vasos do corpo, né, com as paredes internas mais finas, e tem a função de facilitar a troca entre sangue arterial para sangue venoso, tá? E também tem a função de facilitar com que as coisas que estão dentro do sangue passem para a parte de fora dos vasos. Então, por exemplo, a gente tem um processo que acontece nos capilares que se chama de apedese. Então, o que seria? Quando você está correndo em um local, você, por exemplo, corta a perna, ali começa a sangrar, e o corpo envia leucócitos, que são células próprias para isso, para fazer a reparação daquele tecido. Então, o capilar ajuda justamente nessa parte de fazer com que os leucócitos saiam dos vasos sanguíneos para a pele para fazer a reparação, tá? Então, as artérias de grande calibre, a gente tem exemplos das maiores artérias do corpo, né? Então, a artéria aorta, né? O tronco braquiocefálico, tá? São as artérias mais calibrosas do nosso corpo, as que conseguem exercer uma pressão maior de sangue dentro delas, tá? As artérias de médio calibre são as artérias que fazem a comunicação do sangue com os órgãos, então é ela que leva o sangue até os órgãos. Né? São a maior quantidade de artéria que a gente tem no corpo são artérias médias, né? Então a maioria das artérias são artérias médias. E as arteríolas, elas têm uma coisa muito importante que é o quê? Os capilares são vasos finos, né? São vasos frágeis. Então imagina a pressão arterial, né? Que a gente, com certeza vocês já viram, já ouviram falar de uma pessoa que se cortou uma artéria e o sangue jorra até o teto, né? Porque a pressão arterial é muito intensa. Então imagina isso, esse sangue com essa pressão inteira passando por um capilar. Ia romper os capilares todos. Então as arteriolas entram justamente para fazer a função de desacelerar o sangue, para que quando o sangue chega aos capilares eles possam passar de forma mais tranquila, tá? As veias de grande calibre são a mesma coisa das artérias, as maiores veias do corpo. Elas são conhecidas, né, as mais conhecidas é a veia subclave maior, ou a veia cava maior, inferior, e a veia cava inferior, tá certo? Então, veia cava superior, veia cava inferior são as veias de grande calibre. As veias de médio calibre, elas têm a função de seguir as artérias de médio calibre, então elas acompanham uma a outra. Então elas são juntinhas, as veias e as artérias médias, elas são juntinhas. E elas têm o papel justamente de fazer o sentido contrário da artéria. Então se a artéria está descendo, o sangue arterial está descendo, o sangue venoso está subindo, tá? Então elas se encontram em um determinado momento, tem essa troca de sangue arterial para sangue venoso pelos capilares e o sangue retorna pela veia média, tá? E as vênulas,
elas têm elas são as veias mais, as menores veias do corpo, e elas geralmente estão em lugares específicos onde uma veia de médio calibre não conseguiria ficar, né? Você, por exemplo, o dedo, né? Os dedos da mão são, estruturas pequenas, então a gente precisa de vênulas lá para estar fazendo esse papel, né? E ela tem um fator muito importante também, as vênulas, que é o que? Drenar o sangue que está no leito capilar. Então, o sangue arterial, que já está pobre em oxigênio, chega nos capilares, as vênulas têm o papel de puxar esse sangue arterial, esse sangue venoso já, né? Já com baixa oxigênio, puxar eles para as veias médias, tá? E qual a diferença existente nos vasos sanguíneos? Anatomicamente, a artéria é um vaso muito mais calibroso do que a veia, tá? Então a gente pode estar vendo aqui, ó, ele aqui não é uma mangueira, tá vendo? Reto, bem espesso a parede dos vasos, justamente para facilitar com que isso aqui possa ser dilatado. Então as artérias são bem elásticas, elas conseguem esticar bastante, tá? Então isso também ajuda na circulação sanguínea. As artérias têm um fator importante de ajudar na circulação, tá? Elas fazem o papel junto com o coração de fazer uma espécie de bombeamento, tá? Então por isso que as paredes da artéria são bem mais grossas do que as das veias, tá? Então esse já é uma primeira diferença entre elas. Uma as paredes são espessas, a outra é fina, tá? Uma outra diferença, a artéria é totalmente um cano, né? E a veia, ela tem essas pequenas válvulazinhas aqui, né? Que a gente pode estar vendo aqui, ó. Pode estar vendo aqui. Tem aqui as válvulazinhas que ajudam, que facilitam o sangue voltar para o coração, tá? Então, e outra coisa importantíssima de diferença entre elas, a artéria passa sangue rico em oxigênio e a veia pobre em oxigênio. Beleza? Tranquilinho? E o que são ramos terminais e ramos colaterais? Os ramos terminais são, para ficar mais simples, é uma artéria, apenas uma artéria que se divide em duas, tá? Ela vai haver uma bifurcação, né? Que nem a gente pode encontrar aqui, ó. Deixa eu botar outra cor para ficar bem fácil de vocês observarem. Ó, nessa regiãozinha daqui, a gente tem uma bifurcação. Vocês estão vendo? Ó? A artéria braquial, ó, ela tá descendo aqui tudinho. E quando ela chega aqui, ó, ela tem uma bifurcação. Então ela vai se dividir, vai virar artéria ulnar e artéria radial. Então isso é um ramo terminal, é quando uma artéria se bifurca e se torna duas artérias distintas, tá bom? Então isso aqui é um ramo terminal, da bifurcação. E o ramo colateral, Marcos? O que é um ramo colateral? Aqui, essa artéria aqui, ó, também é artéria braquial, tá? O ramo terminal são ramos, são ramificações de uma artéria principal que se torna artérias menores e que lá na frente elas vão se encontrar de novo. Para que serve isso? Isso é como se fosse um sistema de defesa do corpo, né? Um sistema de defesa do sistema cardíaco, tá? Como assim, Marcos? Essa artéria principal, tá? Essa artéria braquial. Só que ela teve uma obstrução aqui, ó, bem nesse ponto. Tá vendo? Ó? Houve uma obstrução, pode ser uma placa de gordura, pode ser um coágulo sanguíneo, tá bloqueando aqui a passagem desse sangue. Então o sangue que estava descendo, ele não consegue descer para essa outra parte. E essas artérias colaterais, elas vão servir justamente para que seja uma válvula de escape para levar esse sangue dessa artéria principal para outra artéria. Porque se bloquear essa artéria braquial aqui, se não está passando sangue da artéria braquial, não está passando sangue na ulnar e não está passando sangue na radial. Então essas artérias colaterais vão servir justamente para pegar esse sangue e levar até a ulnar, ou então levar esse sangue até a artéria braquial. Beleza? Então é para isso que serve os ramos terminais e os ramos colaterais. E quais são os tipos de circulação sanguínea que existe no corpo? O corpo possui dois tipos de circulação. A circulação grande, né, a grande circulação, e a pequena circulação. Beleza, Marcos, isso aí eu entendia, mas o que, que é isso? Tá? Então vamos lá. O coração a gente sabe que é ele que vai fazer o papel de bombear o sangue, certo? A grande circulação o que seria? O coração bombear o sangue do corpo inteiro,
tá? E retornar ao coração. Então, essa função da grande circulação é levar o sangue do corpo todo para o corpo todo e do corpo todo para o coração. Então, se fosse simplificar isso, seria grande circulação, coração, corpo, corpo, coração. Tranquilo? E a pequena circulação, o que, que é? É o coração bombear o sangue para os pulmões e dos pulmões para o coração. Tranquilo? Assim. Então, se a gente fosse simplificar, seria coração, pulmão, pulmão, coração. Então, grande circulação, coração, corpo, corpo, coração. E pequena circulação, coração, pulmão, pulmão, coração. Ok? Interessante que nesse processo de pequena circulação, né? E o sangue vai ser levado o coração para o pulmão. Dentro do pulmão, os capilares vão se ligar aos alvéolos pulmonares, né? Que são estruturas do pulmão. E vai acontecer um processo chamado hematose. Que seria o quê? O sangue pobre em oxigênio, sendo as hemácias entregando o CO2, né? Deixa o sangue pobre, entregando o CO2, e os alvéolos pulmonares entregando oxigênio para as hemácias poderem voltar para o coração, e assim começar a grande circulação toda de novo, e esse processo é infinito até o coração parar de bater. Então, onde está localizado o coração, né? O coração está localizado no mediastino, tá? O, o mediastino, o que é mediastino? Mediastino é tudo que está no meio do corpo, tá? Então, sempre que vocês forem pensar em anatomia, vocês vão pensar nessa imagem aqui, ó, tá? Nessa imagem aqui, dessa forma. O corpo em posição anatômica. Sempre, falou em anatomia, é o corpo nessa forma aqui, posição anatômica, tá? Então, o coração ele tá no mediastino, ele tá no o mediastino inferior médio, tá? E para que e como localizar o coração de forma mais fácil, né? O coração é mediastino inferior médio, isso. E o coração ele tá localizado bem aqui, ó, do lado entre os pulmões, tá? Entre os pulmões e anterior e posterior ao osso externo, tá? Então o osso externo é um osso que ele fica bem aqui nessa região, tá? E as costelas se ligam ao osso externo. As costelas se ligam ao osso externo, tá? Então, ele tá bem nessa região. Agora, Marcos, eu percebi que aqui do lado mostra a figura do osso externo. Ele possui uma ponta. Essa ponta aqui não pode perfurar o coração, não? Não. Por que que não pode? Por que que não pode, então, Marcos? O coração está exercendo uma pressão enorme lá dentro do mediastino, né? Ele tá se batendo, ele tá batendo com muita pressão. O que que faz que ele não fique se debatendo e não fique batendo em outros órgãos ou mesmo sendo perfurado pelo osso externo? Coisa que a gente vai ver aqui, ó, que é o quê? O pericárdio fibroso, tá? O pericárdio fibroso é esse aqui, ó, para quem não sabe, tá? Ele é como se fosse uma bolsa que cobre todo o coração, o que evita, faz com que o coração não fique se debatendo, ele bate certinho ali dentro, né? Ele força o coração a ficar na mesma posição e protege o coração para que ele não fique se debatendo lá dentro. Então a gente imagina o pericárdio fibroso como um estojo, tá? Então imagina um estojo aí na sua casa, fecha o seu estojo aí e balança. Quando você balança com o estojo fechado, nada que tá lá dentro sai. Ele continua lá dentro. Mesmo que ele esteja se mexendo lá dentro, ele não vai sair do seu estojo. Agora, se você abrir o seu estojo e balançar, caneta vai voar para um lado, lápis para o outro. Então, essa é a função do pericárdio fibroso, é proteger o coração, tá? E ele se liga lá no diafragma, pericárdio fibroso. Aqui, ó, a gente pode ver, ó, se você abrir o pericárdio fibroso, você consegue ter acesso ao coração. Então, tem até um vídeo que eu posso mandar lá no grupo, né? Fazendo uma troca de coração, um cirurgião fazendo a troca de coração. Vocês vão ver bem direitinho ele retirando o coração, né, desse pericárdio. Beleza, Marcos, entendemos isso. Agora a gente já abriu o pericárdio fibroso e já conseguimos visualizar o coração. Como saber qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito do coração? Vocês vão se ligar por isso aqui, ó, ápice, certo? Se ligar pelo ápice.
É a pontinha do coração. A pontinha do coração sempre vai estar na mesma direção, para a esquerda, tá? Sempre. Então, você imagina nesse modo, na posição anatômica, e vocês olham o ápice. Porque o ápice, caso você não tenha a, é, a, a pessoa não esteja na posição anatômica, você consegue visualizar o coração de várias formas. Então, se você estiver vendo uma figura das costas do coração, você consegue se ligar para saber qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito pelo ápice, ok? E aqui um ponto muito importante também, né, na parte externa do coração, é isso aqui, ó, essas artérias, certo? Essas artérias aqui são chamadas de artérias coronarianas. Para que servem essas artérias coronarianas, Marcos? O coração bombeia o sangue para o corpo todo, né? Ele irriga todos os tecidos, todos os órgãos com oxigênio. Mas quem que irriga o coração? É o tecido do coração. Exatamente. As artérias coronárias. Elas têm essa função de trazer oxigênio para toda essa parte aqui, todo esse músculo cardíaco do coração, chamado de miocárdio. Então, essa é a função das artérias coronarianas. Se vocês perceberem, tem algumas placas de gordura aqui em volta, que é justamente energia rápida e energia fácil para o coração. Então, a energia já está aqui, né, encostada no coração. Se o tecido precisar de energia, essa gordura aqui já se transforma em energia daqui e já é passada para o coração. Outro ponto importante é que nessa parte do tecido muscular aqui no miocárdio, a gente tem uma célula chamada de miocárdio ou então cardiomiócitos, tá? Que seria o quê? Os cardiomiócitos, eles têm a função de batimento cardíaco. Então, independente do sistema nervoso, os cardiomiócitos vão continuar batendo na mesma frequência. São células que elas, enquanto elas tiverem energia e oxigênio, elas vão continuar batendo da mesma forma, né? E caso haja uma diferença de batimento dessas células, uma célula está mandando informação de contração, outra está fazendo a informação de relaxamento, a gente vai ter a famosa arritmia cardíaca, né? Então o coração vai bater desgovernadamente. Então, para que serve? E aí, como é que resolve isso? Marca-passo, né? O marca-passo vai dar pequenos choquinhos, pequenos impulsos elétricos no coração e vai fazer com que essas células todas fiquem batendo na mesma frequência, né? No mesmo ritmo. Então, se você, por exemplo, quem já viu aquele AOA que tem os estádios de futebol, né, que um levanta e vai fazendo tipo aquela onda, é basicamente isso que acontece também com os cardiomiócitos, todos fazendo no mesmo ritmo, certo? E a parte interna do coração? Como é que funciona a parte interna do coração? A gente entendeu que tem a grande circulação e a pequena circulação. Então vamos começar pelo finzinho da grande circulação e início da pequena circulação, tá? Então como é que seria? O sangue, pobre em oxigênio, chega por duas veias, ou a veia cava inferior ou a veia cava superior, tá? A veia cava superior, obviamente, puxando a parte ali da cabeça até o coração, e a veia cava inferior de todo o restante do tronco, né, pernas, vem tudo pela cava inferior, tá? E ambas desembocam no mesmo lugar, que se chama átrio direito. O sangue vai chegar pelas essas duas veias e vai cair aqui no átrio direito do coração, que é onde vai ter o sangue pobre em oxigênio. Quando esse sangue chegar no átrio direito, uma pressão vai ser exercida, o coração vai relaxar, e quando o coração relaxar, essa válvulazinha aqui, ó, que é chamada de válvula atrioventricular, ela vai se abrir, tá? Fazendo então com que o sangue escorra para o ventrículo, tá? Essa válvula, como é que funciona essa válvula, Marcos? Essa válvula aí também pode ser conhecida como válvula tricúspide. Ela vai funcionar da seguinte maneira. Bem bacana, bem interessante essa parte. Vocês estão vendo esses fiozinhos aqui, ó? Esses fiozinhos que estão se ligando lá do início da válvula aqui até esses músculos aqui, que se chamam músculos papilares. Essas cordinhas vão se ligar aqui na pontinha da válvula e vão ficar tensionadas. Quando o coração relaxar, a válvula vai ser puxada para fora. Então vai abrir a válvula. E quando o coração contrair, a válvula é fechada, não permite o sangue retornar.
Então o sangue caiu no átrio para o ventrículo, ele não consegue mais voltar. Se caso o sangue que está no ventrículo voltar para o átrio, a gente tem o famoso sopro no coração. Isso é bem interessante, né? E se a gente olhar aqui nesse outro slide, a gente consegue ver bem aqui, ó, essas cordinhas, essas cordas tendinhas que se chama, né? Que é o que faz a válvula funcionar. Se chama cordas tendinhas. Então aqui a gente consegue ver bem direitinho essas cordinhas aqui abrindo e fechando as válvulas. Tá beleza? Bem bacana, né? Então o sangue a gente viu que caiu no átrio, a válvula átrio-ventricular abriu, o sangue caiu, o ventrículo, a válvula átrio-ventricular fecha, e agora a válvula semilunar, ou então a válvula tronco-pulmonar, ela se abre. Quando a válvula tronco-pulmonar se abre, que há a contração, o sangue que está no ventrículo esquerdo, ou no ventrículo direito, passa por essa válvula e sobe para as artérias pulmonares que vão ser jogadas lá no pulmão para fazer aquele processo que eu falei da hematose, que é a troca de gás carbônico por gás oxigênio. E aí o sangue volta rico em oxigênio no coração por meio das veias pulmonares, né? Elas chegam aqui e desembocam no átrio esquerdo do coração. Então o átrio vai ser a primeira câmara que o sangue sempre vai chegar, tá? Então caiu aqui no átrio esquerdo do coração, a válvula átrio-ventricular esquerda, né? Ela vai se abrir, ou também essa válvula pode ser chamada de válvula mitral, tá? Então, do mesmo jeito que acontece nessa átrio-ventricular, né? Acontece aqui na mitral. Então, as cordas tendinhas vão ser tensionadas, o sangue vai escorrer do átrio para o ventrículo. Chegando no ventrículo, a válvula mitral se fecha e se abre aqui, ó, nesse ladinho aqui, ó, que essa imagem não dá para ver direito. O sangue está aqui nessa região do ventrículo. Essa válvulazinha aqui, chamada válvula aórtica, né, que é da artéria aorta, se abre e o sangue, quando o coração se contrair, vai ser jogado pela válvula aórtica e vai chegar na aorta e vai ser distribuído para o corpo inteiro. Bem fácil de entender isso, né? E aqui, nesse caso, a gente percebeu uma coisa diferente, né? Pô, Marcos, você falou que a artéria, ela sempre vai levar sangue rico em oxigênio e a veia sempre vai levar sangue pobre em oxigênio, né? Sim, mas no caso do coração, tem uma exceção. As artérias pulmonares vão ser a que vão levar o sangue pobre em oxigênio que saiu do ventrículo direito, os pulmões, e as veias pulmonares vão trazer o sangue rico em oxigênio para o lado esquerdo do coração. Então essa é a única exceção onde a veia traz sangue rico em oxigênio e a artéria traz sangue pobre em oxigênio. Ok? Essa é a única diferenciação. Marcos, beleza, isso aí a gente já entendeu. Agora eu percebi que o músculo aqui do ventrículo esquerdo, ele é muito mais grosso do que o músculo do ventrículo direito, né? Nessa imagem aqui a gente consegue ver bem isso aí, né? Aqui o lado esquerdo do coração, certo? E aqui o lado direito do coração, tá? Então, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Então, se vocês conseguem perceber a diferença aqui de espessura no músculo, olha só, ó. Olha como o músculo é muito mais grosso, muito mais calibroso que o do ventrículo esquerdo, ou do que o ventrículo direito. Mas por quê, Marcos? Com certeza vocês já viram aqueles caras que malham, passam o dia inteiro na academia, e eles ficam enormes com os braços gigantes, né? E você olha a perna dele, a perna é fininha. Por quê? Porque a intensidade de musculação que ele está fazendo no braço é muito superior à perna. Então, se está tendo mais gasto energético, mais gasto, o músculo do braço está sendo muito mais gasto do que o músculo da perna, a tendência dele é ele aumentar o tamanho dele para que ele possa suportar esses movimentos. A mesma coisa acontece nos ventrículos do coração. O ventrículo do coração precisa enviar o sangue todo aqui, tá aqui no ventrículo para o corpo inteiro, né? Para a cabeça, para as pernas, para os órgãos. Então ele precisa fazer uma pressão, uma força muito maior para conseguir jogar esse sangue para o corpo todo do que o ventrículo
direito que precisa só jogar daqui do ventrículo para os pulmões que estão do lado. Então, a força que o ventrículo esquerdo tem que fazer é muito maior, por isso os músculos do ventrículo esquerdo também são muito mais definidos do que do ventrículo direito. Aí, ó. Imagina, o coração tem que fazer todo esse processo, irrigar todos esses lugares, vir para cá, subir, né, vir para o braço e irrigar todos esses lugares, enquanto o da pequena circulação só precisa vir aqui, irrigar o pulmão, três aqui, irrigar o pulmão e retornar. Então, por isso que o músculo cardíaco do ventrículo esquerdo é muito maior do que o do ventrículo direito. Beleza, Marcos. Mas aí a gente entendeu que tem isso, né? Só que na descida, todo santo ajuda, Marcos. Né? Na descida, se o coração tá bombeando sangue aqui para baixo, todo sangue ajuda. Mesmo que a artéria não tivesse a função de facilitar, né, a descida do sangue, ainda assim teria a gravidade, né, que ia ajudar a fazer com que o sangue escorresse até lá embaixo. Só que aí para subir, Marcos, e agora, para subir, como é que faz? Então, para subir, o corpo criou um mecanismo que facilita a subida do sangue, que é justamente aquelas válvulas que a gente viu das veias médias, né, que vão fazer com que o sangue não retorne. Ou seja, o sangue está lá no pé, ele vai subir por aqui. Quando ele chegar aqui, a válvula daqui da veia fecha. Então, o sangue não tem mais como descer. Está fechada a válvula. Essa válvulazinha de cima abre. O sangue sobe, a válvulazinha fecha, o sangue não pode retornar. Então, foi assim que o corpo conseguiu criar um mecanismo de fazer com que facilitasse a subida do sangue da extremidade lá no pé até o coração de novo, né? Que é muito mais fácil do que se fosse igual a artéria totalmente lisa, ia ser muito difícil lutar contra a gravidade e já com a pressão bem mais baixa do que se ele tivesse essas válvulazinhas aqui que facilitam. E mais importante ainda, a gente tem um músculo específico, que é o músculo da panturrilha, que na anatomia ele é conhecido como o segundo coração do corpo. Porque a força quando a gente anda, a força que a panturrilha faz é tão grande na veia que faz com que o sangue crie pressão novamente para subir até o coração. Então, por isso que quando a gente fica muito tempo em pé, na mesma posição, sem se movimentar, o que acontece? A gente desmaia se a gente não se mexer. Porque o sangue se acumula todo aqui nas veias aqui embaixo, ele não tem pressão mais para subir para o coração, você fica sem oxigênio e você desmaia. Né? A mesma coisa acontece quando a gente está dirigindo. Quem viaja carro sabe, está dirigindo por muitos momentos ou fica sentado por muitas horas. Se você não se levantar, não andar um pouco, você vai perceber que sua perna vai estar muito inchada, porque o sangue vai se acumular toda na região extrema do corpo, né? Porque não vai ter pressão suficiente para subir, né? Então, a panturrilha ela ajuda justamente nisso aí, para fazer com que a pressão que a veia sofra ajude a fazer com que suba mais ainda o sangue de volta para o coração, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que ajude de fato vocês. Caso vocês queiram, posso estar fazendo um vídeo mais aprofundado só na parte do coração, na anatomia do coração e na anatomia dos vasos, né? Mas vocês vão pagar isso em anatomia. Então, mas qualquer coisa, pode me mandar que eu faça aí, ok? Espero que tenha ajudado. Fique com Deus.